Bem-vindos a mais um dos nossos encontros para falar da segunda fase e, especificamente, hoje, no encontro de agora, é a gente falar sobre como pontuar na prova da OAB-FGV. É o que a gente chama de dissecar o gabarito. A gente costuma falar sempre na preparação para a segunda prova de segunda fase que nós temos que aprender a fazer petição e a responder as questões práticas do jeito que a FGV exige, do jeito que a FGV quer. Inclusive, gente, se você fez estágio, você aprendeu algumas coisas lá no escritório de advocacia, são coisas que você aprendeu e que são válidas. Mas a gente tem que tirar os vícios da vida real, muitas vezes, para aprender a peticionar e a responder as questões práticas do jeito que a FGV exige, do jeito que o edital já nos aponta que vai exigir e analisando os gabaritos anteriores. Então, se você fez estágio, você vai ter que esquecer algumas coisinhas de lá para se adaptar ao modelo aqui da prova da OAB. E se você não fez estágio, também não tem problema. Por quê? Porque você vai aprender desde o zero a como redigir uma peça e redigir as questões práticas sem perder pontos. A gente consegue trabalhar desse jeito. Então, conhecer o gabarito da FGV para a nossa prova é estratégico. É uma grande ferramenta e que vai garantir a sua aprovação. Nós temos que saber o que escrever do jeito que vai ter que escrever para gabaritar. E é possível gabaritar, sim, tanto a peça processual quanto as questões práticas. Por isso, dissecando o gabarito. Entender como se faz para fazer direitinho na prova. Então, olha só, vamos para o nosso material. A prova da OAB destaca lá no seu edital qual é o perfil da prova, né? O que vai constar na nossa prova. Então, o edital prevê que a prova vai valer, de segunda fase, vai valer 10 pontos, sendo distribuída em duas partes. A primeira parte é a redação de uma peça processual, valendo 5 pontos, em uma dessas grandes matérias aqui, uma dessas grandes áreas. E o edital continua. E a segunda parte da prova vai ser a resposta de 4 questões discursivas sob a forma de situações-problema, valendo cada uma 1,25. Ou seja, vale 5 pontos a peça e 5 pontos das questões. E cada questão, via de regra, tem 2 perguntas. Como assim, Andréia? A questão número 1 da FGV geralmente tem uma pergunta que ela coloca como letra A e depois uma outra pergunta que ela coloca como letra B. E ainda, como o próprio edital comenta, geralmente lá nas questões práticas, a letra A é uma pergunta envolvendo o chamado direito material, e a letra B é uma pergunta envolvendo o direito processual. Então, vou dar um exemplo. Se for uma segunda fase da OAB em civil, segunda fase civil, a letra A vai ser uma pergunta em que a nossa resposta estará no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, via de regra. E a letra B? A resposta estará no Código de Processo Civil. Ah, estou numa segunda fase de trabalho. A tendência é o quê? Que a letra A seja o direito material, a letra B é o direito processual. Direito material, direito do trabalho. Direito processual, direito processual do trabalho. Ah, então, pelo próprio edital, a tendência da nossa prova é se apresentar desta forma. Letra A, direito material, letra B, direito processual, e 2 perguntas para cada questão. Agora, olha que interessante. É de costume da prova, nas questões, cada questão ter 2 perguntas, porque tem a letra A e a letra B. Mas o edital permite uma mesma questão ter até a letra C, ou eventualmente até a letra D. Só que não se preocupem, acaba não sendo muito padrão da prova. Ela realmente, via de regra, a maioria das vezes, tem apenas cada questão 2 perguntas. Mas olha só quanta coisa a gente tem para fazer na prova de segunda fase, né? Uma peça processual e mais 4 questões, que cada uma vai ter, em regra, 2 perguntas. Então, seria uma peça processual e responder 8 perguntas dissertativas. Nós temos, para fazer essa prova, dentro do tempo
que é de 5 horas. Nós temos também que utilizar das técnicas de redação? Sim. Por isso, convido vocês a assistir a aula que eu comentei com vocês, que eu já gravei, inclusive, sobre técnica de redação. Porque na técnica de redação, a gente não só consegue desprender, conseguir destravar para escrever, como a gente consegue escrever de forma objetiva e rápida, já que o relógio também é um dos nossos grandes inimigos durante a nossa prova de segunda fase. Nosso encontro hoje é falar que eu preciso compreender o gabarito da FGV para poder saber o que eu vou escrever. Exatamente de que forma eu devo escrever para pontuar. Isso, inclusive, gente, é de forma estratégica estudar a nossa prova de segunda fase. Então, vamos lá para o nosso material novamente. Vamos dissecar esse gabarito para compreender o perfil da prova de segunda fase com base em um gabarito da segunda fase civil. Então, olha só, deixa eu só repetir para que você se sinta assim, confiante no conteúdo como eu acabei de comentar. A estrutura da prova em peça processual de 5 pontos e 4 questões, valendo mais 5 pontos, e separa todas as segundas fases, todas elas. A FGV comentar que a letra A é o direito material, a letra B é o direito processual, em regra, é também para todas as provas de segunda fase. Então, isso é compreender a prova. Para exemplificar a estrutura de gabarito, como que o gabarito da FGV se apresenta, aí eu vou exemplificar com base na segunda fase civil, que é a minha área. Por isso, eu vou trazer essa peça aqui para vocês. Então, olha só. Dissecar o gabarito da segunda fase civil. Então, eu vou escrever aqui, ó, segunda fase civil. Você consegue acessar todos os gabaritos da OAB-FGV no site da OAB-FGV. Você entra dentro daquele exame que você deseja ver o gabarito da peça processual aplicada, das questões aplicadas, e você consegue conferir a pontuação obtida, quais foram os critérios exigidos. Então, é uma dica que eu dou para vocês também, que no site vocês podem olhar. Então, por exemplo, Andréia, eu pretendo fazer a segunda fase de trabalho. Dá uma olhadinha lá no site da OAB-FGV, você vai conseguir ver o jeito da prova pelo seu gabarito. É uma ótima dica para vocês, tá? Então, olha só. Segunda fase civil. Olha como o nosso examinador recebe a prova. Então, olha só. O examinador ele vai receber a prova. Quando o examinador, corretor, melhor dizendo, corretor de prova, quando ele recebe a prova que foi feita pelos alunos, ele recebe sem qualquer tipo de indicação de qual foi o aluno que fez aquela peça. Para conseguir, a FGV, conseguir uma correção correta, para conseguir uma correção fiel, para não ter nenhum tipo de privilégio na hora da correção. Então, aquele corretor não recebe o nome do aluno, recebe apenas a prova feita por aquele aluno específico. E o examinador, corretor da prova, ele vai receber paralelamente este gabarito aqui que você está visualizando. E ele vai olhar a prova, vai olhar o gabarito e vai verificar se o que está escrito lá na prova realmente é o que está no gabarito. E assim que ele constata, ele dá a pontuação. Se ele não constata, ele dá 0 naquela pontuação. Se ele constata parcialmente, ele vai dar a nota de forma parcial. É assim que ele faz. Inclusive, na própria OAB, a gente comenta que a correção de segunda fase é quase uma correção de prova objetiva. Por quê? Porque sabe aquela expressão cara crachá? Sabe? Ele precisa ler o que você escreveu. E se você escreveu o que está no gabarito, você pontua. Então, é quase uma correção objetiva. Ou seja, bateu com o gabarito, pontuou. Não bateu com o gabarito, não pontuou. Então, por isso que desde agora do comecinho do nosso encontro hoje eu destaquei, precisamos aprender a peticionar do jeito que a FGV quer. Por quê? Porque ela vai corrigir a nossa prova desse jeito. Preciso responder as questões do jeito que a FGV quer. Por quê? Porque ela vai corrigir a prova também deste jeito. Então, olha só. Para a gente saber o que escrever, tem que dissecar o gabarito, né? Então, vamos lá. Olha esse exemplo aqui. Nesse exame, que foi o 30º exame de ordem, foi uma segunda fase de civil,
A peça processual que os alunos tiveram que fazer e tiveram a pontuação era uma ação de consignação em pagamento. E aí o examinador, corretor de prova, ele vai lá e olha a sua peça e verifica o primeiro critério. Qual critério? Se você colocou o juízo competente. Aquele aluno que escreveu Vara Civil de São Paulo e aquele aluno tirou Vara Civil de São Paulo a partir das informações do gabarito. O gabarito mencionava que a demanda deveria... o caso era em São Paulo. O aluno escreveu Vara Civil de São Paulo, ele pontua 10, 010, 01. Então, olha aqui a pontuação. Examinador, corretor da prova, você vai verificar se o aluno escreveu o endereçamento de forma correta. Se ele fez, você dá 01. Se ele não fez, você dá 00. Logo depois, o examinador vai ver o nome e a qualificação das partes. Verificar se o examinando, por exemplo, colocou a Priscila como autora da ação. Se você estivesse com a sua prova sendo corrigida, ele iria olhar se você colocou Priscila, autora da ação, a Priscila como autora da ação. Se você pôs a Priscila como autora, você pontuou 010. Se você colocou o Wagner como réu, você pontuou mais 010. Então, conseguem verificar que o quesito valia até 020, até 02, até 020. E que o aluno conseguiria ter a nota integral 020 se tivesse apontado a Priscila como autora, porque ganharia 010, e o Wagner como réu e ganharia 010. Ah, eu acabei colocando só a autora Priscila. Você teria só 010 nessa pontuação. Compreendem? Ou seja, o próprio gabarito, ele se divide. Ele aponta para o corretor como que vai fazer a pontuação. Continuando aqui. Logo depois, o examinador gostaria de verificar na peça do examinando que ele comentou quando ele ajuizou a ação. É o que a gente chama de tempestividade. Aí, sob o tópico tempestividade, o aluno teria que escrever que a ação foi proposta um mês da recusa do levantamento do depósito feito pelo réu. Então, olha só. O examinador precisa verificar se lá na redação da peça, o examinador escreveu isso, que a ação foi ajuizada dentro do prazo de um mês da recusa do levantamento do depósito pelo réu. Se o aluno escreveu isso, ele ganha 0,20. Ah, e se o aluno não escreveu isso, ele não ganha esse 0,20. Ah, e o aluno também precisava ter colocado expressamente esse artigo aqui, ó, o 539, parágrafo 3º. O aluno que expressamente mencionou esse artigo também vai conseguir pontuar no 010. Então, entendam que o gabarito vai explicando onde pontuar. Se você, por exemplo, tivesse feito essa prova e tivesse apenas escrito a ação foi ajuizada dentro do prazo de um mês da recusa do levantamento do depósito pelo réu, ponto. Não tivesse colocado o artigo, você teria só 0,20 nesse quesito. Compreendem? Aí agora, você deve estar inseguro basicamente com duas coisas. A primeira coisa que você deve estar pensando é o seguinte: gente, mas como é que eu vou saber que tem que escrever isso? Você vai saber que tem que escrever porque a gente vai estudar juntos, não é? A gente vai verificar que a gente sabe o que tem que escrever porque a gente terá estudado juntos. Acreditem, pessoal, essa peça aqui, por exemplo, quando foi abordada na prova, os nossos alunos saíram felizes da prova, sabendo que tinham ido bem na prova. Então, com relação a saber o conteúdo, embora já tenha te dado uma ansiedade, fique tranquilo. A gente consegue estudar, né? Estudar a matéria, se preparar para a segunda fase, é saber falar, saber quais são os temas que a gente deve abordar dentro da peça. A segunda coisa que pode estar te inquietando é o seguinte: eu preciso, Andréia, escrever exatamente com as mesmas palavras que o gabarito? Isso não, não precisa. Não precisa ser exatamente as mesmas palavras, não. Se você conseguiu passar aquela informação que o gabarito exige, mesmo que não usou as mesmas palavras, você terá direito sim à pontuação. Outra coisa, Andréia, mas eu vou me lembrar que tem que falar do artigo?
Vai, porque nós vamos estudar desse jeito. Então, gente, o objetivo nosso aqui hoje não é gerar uma preocupação com relação ao conteúdo desse gabarito. Não, não. Saibam, a gente se prepara para uma prova de segunda fase, a gente se prepara com relação ao conteúdo. Hoje, é só você entender como que você deve pontuar na prova, como que o corretor vai olhar para a sua prova. Essa é a ideia. Lembre que eu sempre comento, a gente precisa conhecer o perfil da prova para poder se preparar para ela, certo? Esse é o nosso objetivo hoje. Vamos voltar aqui para o material. O examinador vai continuar lendo a sua prova. Aí ele vai verificar se você escreveu que o que cabia naquele caso era ação de consignação em pagamento. E por quê? Ah, porque houve uma impossibilidade de realizar o pagamento. O aluno que escrevesse isso foi que ele ajuizou consignação em pagamento porque o autor, no caso a autora, não conseguia fazer o pagamento. Quem falava isso ganhava 0,40. Deixa eu só refazer aqui. Ganhava 0,40. Ah, e daí o aluno que falava do artigo ganhava mais 0,10. Ah, e falava de mais um artigo ou de outro, ganhava mais 0,10. Então, é por isso que o gabarito ele vai sendo assim, ó, dividido, subdividido. Porque fala para o corretor que ele vai ter que verificar a presença de cada um desses itens. E o próprio gabarito diz o quanto o corretor vai dar, atribuir de pontuação para cada um dos elementos desse item aqui. Por isso, de novo, a gente diz que é uma correção praticamente objetiva. Não deixa muito espaço para o seu corretor a avaliar subjetivamente a prova. Não, o corretor tem que olhar exatamente a sua prova de acordo com o gabarito fornecido pela OAB. Próximo item, a caracterização do prazo de favor. Então, dentro daquele caso que a OAB trouxe, destacava que existia um prazo de favor. Se o aluno escreveu isso na peça, ele ganhava 0,40. Trouxe expressões parecidas com essa. Tem direito à pontuação do mesmo jeito. Depósito bancário. Falou isso, ganhou 0,35. Então, falou do depósito bancário, do valor integral em instituição oficial. Ganhava 0,35. No vencimento da última parcela. Falava mais essa frase? No vencimento da última parcela, ganhava mais 0,15. Falava o artigo, ganhava mais 0,10. E assim, conseguiria pontuar em todos os itens daquele item. Né? Desculpa, ficou repetitivo, né? Em todos os itens daquele quesito ali. A notificação do credor. Na peça, o aluno falou da notificação do credor, ganhava mais 0,20. Que houve uma recusa indevida do réu, ganhava mais 0,30. E assim, pessoal, vai se construindo o seu gabarito, as suas pontuações na prova. Agora, o que a gente consegue verificar, além de como que o examinador vai corrigir sua prova, o que a gente consegue identificar? E a gente destaca muito isso quando estamos estudando para a prova de segunda fase. Olha a quantidade de itens entre pedidos e finalização da peça. Olha a quantidade de itens. Olha a quantidade total de pontos que você pode ganhar só nos pedidos e na finalização da peça. Vamos somar juntos para a gente ver? Lembrem que a peça, ela vale até 5 pontos. Olha só. 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Gente, a peça vale 5. Quantos pontos o aluno consegue redigindo os pedidos e finalizando a peça? Praticamente a metade do valor da peça. Tudo isso aqui para cima valia 2,6. Isso aqui para baixo, 2,4. Gente, olha como é importante dissecar o gabarito. Quando nós estudamos para a prova de segunda fase, a gente consegue, inclusive, decorar esses pedidos aqui, de tanto estudar. A gente sabe quais são os artigos dentro do CPC
que trazem os pedidos, para quem não decorar, poder olhar lá no CPC durante a prova. Traduzindo, esses aqui, essa pontuação aqui, é uma pontuação fácil de ser obtida. É uma pontuação que o aluno que vai para a prova de segunda fase já conta como certa. Por isso ele estudou, por isso ele consultou o código, por isso ele treinou bastante. Porque quando chega aqui na parte dos pedidos, ele sabe que ele vai escrever bastante, mas também vai pontuar bastante. Todos esses pedidos aqui, gente, estão descritos no CPC como pedidos de petição inicial. Repito, não precisa nem saber de cor. E olha quantos pontos a gente ganha. Então, olha só. A prova de segunda fase, que pode até parecer um pouco assustadora, ela realmente deve ser uma prova respeitada, né? Não propriamente assustadora, mas respeitada. É uma prova difícil. Mas é possível gabaritar peça da segunda fase? Sim. Principalmente quando se olha o gabarito de forma estratégica. O que eu sei ao olhar agora esse gabarito? Que eu preciso pontuar e gabaritar nos pedidos, porque isso é fácil. Está no CPC, eu vou treinar bastante. Isso é fácil. Eu preciso pontuar da parte inicial da peça. Endereçamento, parte, qualificação. Porque isso é fácil. E a gente já vai para a prova sabendo que com esse conhecimento, sem saber inclusive qual peça que a prova da OAB vai trazer, mas com esse conhecimento a gente já sabe que ganha pelo menos metade da pontuação da prova. Isso é análise de gabarito. Então, ao redigir a peça, e remeto de novo você a verificar lá a técnica de redação, a gente vai treinando como escrever. A gente vai olhando lá no código, na CLT, se for segunda fase de trabalho, onde estão as partes dos pedidos, para gabaritar essa parte. Essa é como a gente vai fazer a dissecação do gabarito da peça. E aí agora você deve estar se perguntando, e como que funciona se for questão prática? Trouxe aqui para vocês também, vamos aqui olhar. Como é que funciona a questão prática? Bom, eu comentei que pelo próprio edital, cada questão poderá ter várias perguntas. E eu comentei que, na prática, as provas costumam apresentar em uma questão 2 perguntas. Pode ter mais, mas não é o comum. O comum é ter 2 perguntas apenas. A letra A versando sobre o direito material, a letra B sobre o direito processual. Saber disso nos ajuda a compreender como escrever e como gabaritar, como conseguir notas na nossa prova? Sim, nos ajuda sim. Isso é forma estratégica de estudar, é dissecar gabarito também. Essa questão da segunda fase civil, ela abordava um caso prático, como o edital mesmo diz, um caso prático hipotético, e aí vinha a letra A perguntando qual o prazo prescricional para a cobrança da dívida. Prazo prescricional é direito material? Sim, é Código Civil, é direito material. A letra B dizia, deve ser acolhida a alegação de prescrição, por quê? Envolvia o direito processual? Sim, envolvia o direito processual. Bem do jeito que o edital prevê, certo? E olha só, a prova da OAB apresenta daí ao corretor um gabarito comentado, em que explica mais o que o aluno deveria ter respondido na letra A e respondido na letra B. Agora, o que o corretor realmente vai utilizar para corrigir a sua prova é isso aqui, ó. É só isso aqui. Então, o gabarito comentado é para explicar para o corretor qual era o gabarito. Explicar para ele a resposta. Porém, você será corrigido nesse aqui, ó, na distribuição dos pontos. Aqui que você será avaliado. Então, de novo, ele vai fazer do mesmo jeito que fez com a tua peça. Ele vai abrir a sua prova, vai olhar o que você escreveu, vai colocar o gabarito ao lado e vai corrigir os itens.
Você escreveu, você pontua. Você não escreveu, você não pontua. Então, olha só. O edital, ele ainda fala o seguinte. É obrigação do aluno, ao escrever a resposta da questão prática, citar expressamente qual letra está respondendo. Então, vamos lá. Estou fazendo essa questão, eu estou examinando da prova da OAB. Quando eu for escrever a resposta da letra A, eu tenho que escrever letra A e escrever. Quando eu for responder a resposta, né, da pergunta da letra B, eu vou colocar a letra B e vou escrever a resposta. Isso, edital determina esse tipo de postura. E atenção ao que eu vou falar aqui. Imaginem que você... Dá uma olhada aqui de novo no material. Deixa eu explicar uma coisa bem importante. Imaginem que você, ao responder a sua prova, você colocou a letra A, apontando ao corretor que você está explicando a letra A. Agora, ao escrever na letra A a resposta, você acabou mencionando esse artigo aqui, ó, lá na letra A. Então, atenção ao que eu estou dizendo. Você é um aluno, você respondeu a letra A, apontou a letra A lá na tua redação, escreveu a resposta e colocou o artigo 802 do Código de Processo Civil. Quando você foi responder a letra B, você colocou lá a letra B e respondeu. Só que quando você escreveu a letra B, você não escreveu artigo 802 do CPC. E por que você não escreveu? Porque você já tinha feito isso na letra A. Sabe o que acontece, infelizmente, na prova da OAB? Você não irá pontuar. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então, olha só. Lembra que, como se fosse uma correção objetiva, o corretor olha o gabarito, olha a sua prova, respondeu, pontua, não respondeu, não pontua? Pois é. Se o artigo que você entendeu adequado, você apontou ele na resposta da letra A, mas lá no gabarito estava na letra B, você não irá pontuar. Não vai pontuar na letra A, porque não estava lá para pontuar esse artigo, então o examinador não pontuou. E na letra B, porque você não escreveu lá na letra B aquele artigo. Gente, isso dá um desconforto, dá até um mal-estar saber disso, não é verdade? Mas é a regra do jogo. É assim que se joga, entre aspas, lá na prova da OAB. Inclusive, sabe o que nós falamos em sala? Aluno, se você tem dúvida se o artigo X ele cabe na letra A ou na letra B, se você tem dúvida, adivinha o que a gente fala para eles? Coloque o artigo nas duas letras. Então, veja como é importante conhecer gabarito, gente. Já pensou? Não seria justo realmente deixar de pontuar, mas é assim que funciona. Então, a gente precisa entender esse gabarito. Precisa, às vezes, até se colocar no lugar do corretor de prova. Porque ele vai olhar lá, escreveu, pontuou, não escreveu, não pontuou. E pecar pelo excesso na redação dentro desse raciocínio. Então, vamos voltar aqui para o texto novamente. Então, olha só. Na letra A, o examinando, que escreveu, o prazo prescricional é de 5 anos. Ou escreveu, o termo final do prazo prescricional é 27/1/2019. Ele escreveu isso, ele ganhava 0,40. O aluno ainda escreveu o artigo 206, parágrafo 5º do Código Civil. Ganhou mais 0,10. E na letra B, o aluno colocou lá a letra B, escreveu, não, o despacho de citação interrompe a prescrição. Escreveu isso, ganhou 0,30. Retroagindo a data de propositura da ação, ganhou mais 0,30. E o aluno ainda escreveu o artigo 802 do Código de Processo Civil e ganhou mais 0,10. O aluno respondeu tudo isso, mas não falou do artigo 802. Vai perder 0,10. Por isso, a pontuação também é toda dividida, ó. Aluno escreveu só artigo, lá na letra A. Escreveu só a frase aqui que o prazo é de 5 anos. Ganhou 0,4. Mas não escreveu o artigo 206, parágrafo 5º. Perdeu esse 0,10. Então, entendem? A correção, ela é realmente dividida. Portanto, para pontuar na FGV, eu aponto qual letra estou respondendo. Eu trago a resposta do caso
eu menciono o artigo que fundamenta. Na letra B, eu respondo a pergunta do caso e menciono o artigo. Para pontuar? Sim. Então, olha só, a gente acaba conhecendo com isso também uma grande dica para pontuação na prova. É citar os artigos aplicáveis. Não basta simplesmente responder a questão. Tem que apontar os artigos que se aplicam, os artigos que efetivamente fazem a previsão daquela resposta que você escreveu. Tudo isso vai pontuar, tudo isso vai contar para a sua aprovação. Essas são algumas dicas, é uma pincelada do que você consegue compreender, do que você vai compreender, melhor dizendo, quando você se preparar para a segunda fase. E acredite, você hoje está dando um grande e importante passo na sua aprovação, que é conhecer o inimigo, essa prova, e você vai sair vitorioso. Vamos seguir firme, gente. Até mais.